Olá, mais um ponto de vista. Hoje nós vamos discutir sobre o projeto de lei 714 do ano de 2023, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, sobre a limitação de hipóteses para a liberação de presos em audiência de custódia. Ao meu lado, o doutor Renan Fará, ele é especialista em ciências criminais e tribunal do júri. Doutor, muito obrigada pela presença, prazer revê-lo. Muito obrigado, Carla, por ter me convidado. Espero que eu consiga elucidar e trazer a visão do advogado criminalista sobre essas alterações que se propõe a fazer. E esse tema, acho que é um tema que desperta muito interesse da população, que pensa, inclusive, sobre a questão de segurança, né? Como é que está essa questão hoje de audiência de custódia? O que pode vir de novidade? A audiência de custódia ela começou com a lei do pacote anticrime, lá em 2019. Então, com essa lei, a gente estabeleceu e alterou o Código de Processo Penal para dizer que todas as pessoas que foram presas, elas terão direito a uma audiência de custódia no prazo de 24 horas. Então é muito comum o advogado ser contratado de final de semana, tudo porque é 24 horas para ser feita essa audiência. Então sempre tem um juiz na região plantonista que vai fazer essa sequência de audiências. Eu mesmo fiz agora no domingo de carnaval, de manhã estava fazendo audiência de custódia. Essas prisões podem ser prisão em flagrante, então está cometendo o delito, prende e vai para a audiência de custódia. E aí existe a possibilidade de relaxar o flagrante, se ele tiver alguma nulidade, ou ainda de converter a prisão do flagrante em prisão preventiva, a pessoa responde o processo preso, ou ainda converter em liberdade provisória. E aí o juiz concede a liberdade provisória e a pessoa pode responder solta o processo. Às vezes com algumas medidas cautelares, ou seja, tornozeleira, comparecimento mensal em juízo, algum tipo de medida que não seja a prisão, né? Sempre busca-se ver algo menos danoso, menos gravoso que a prisão. E também existem as audiências de custódia para prisões que são de cumprimento de mandado de prisão. É o caso meu de domingo. Então meu cliente já era procurado, encontraram ele na casa dele, foram lá e prenderam. Nesse caso, só vai ser analisada a legalidade da prisão. Se teve abuso, se teve violência, se ele apanhou, não apanhou, como que aconteceu. E é isso que o juiz vai querer ouvir no momento da audiência. Se estava tudo ok, tudo de forma lícita, então ele homologa a prisão e a pessoa vai preso pelo processo que foi pedido. Nesse caso, tinha sido um processo lá de Pernambuco. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal determinou que as audiências de custódia deveriam ocorrer em todos os casos de prisão em até 24 horas. Em novembro, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, defendeu a revisão das regras para a audiência de custódia. Doutor Renan, essas novas regras, isso deve emplacar em que, se a gente pensar nesses crimes que têm acontecido? Vamos pensar, por exemplo, nos casos de apreensão de drogas. É algo recorrente, né? Acontece com uma certa frequência. Vai ser muito comum essas mudanças para esse caso ou para todos os casos? As mudanças ainda não foram aprovadas, né? Então ainda falta passar pelo Senado, pelo Congresso Nacional como um todo. Porém, o que tem que se analisar numa audiência de custódia e no próprio processo penal é o caso a caso. Então, a gente analisando um caso de tráfico, Renan, teve apreensão de drogas. A própria polícia, por vezes, fica irritada porque prende, leva lá e no fim o delegado prende, faz a audiência de custódia e o cara é solto. Por que isso acontece? Porque existe a previsão do tráfico privilegiado, por exemplo, né? Então, o artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, vai dizer que a pessoa que não tem reincidência, ou seja, ela é primária, tem bons antecedentes e não tem relação com o crime organizado, ela vai ter então a pena diminuída. A pena de tráfico é de 5 a 15 anos. Se a pena dela for diminuída de 1 a 2/3, vai ficar num patamar que cabe pena alternativa. O que é pena alternativa? Alternativa restritiva de liberdade, ou seja, serviço comunitário, prestação pecuniária. Então veja bem, se no final, na sentença, o réu não vai ser preso, ele vai ter uma pena de serviço comunitário, como que justificaria manter ele preso durante o processo? Por isso que, desde a audiência de custódia, quando se enxerga que lá na frente a pena pode não ser de prisão, então já libera a pessoa desde já.
Isso se tudo estiver redondo, ou seja, se ele tiver residência fixa, se não tiver risco dele tumultuar o processo, se não tiver risco dele fugir, por isso da residência fixa, né? E também trabalho fixo. Se a pessoa for casado, ter filhos, isso tem que ser analisado de uma forma diferente daquele que não tem. Daquele que não tem como comprovar o trabalho, então você fala, o dinheiro dele 100% é do tráfico. Aquele que não tem como comprovar onde mora. Então, essa pessoa tem mais risco de se permanecer presa do que aquele que tem. Então, por isso a gente tem que considerar que essas audiências de custódia, ela vai também averiguar cada caso e cada pessoa, né? Então, assim, não vale para todos os casos. É até o trabalho do advogado, você demonstrar para o juiz que aquele caso é um caso diferente e trazer as condições personalíssimas do sujeito, do seu cliente. Ou seja, é o que eu acabei de dizer, ele não é um cara do crime, na verdade ele é uma pessoa que cometeu um deslize talvez, né? Mas que é a primeira vez, que tem um problema penal, com processo penal, e aí cabe ao advogado demonstrar dessa forma artesanal mesmo, né? Pensar e mostrar, olha, esse caso aqui merece a atenção do juízo por causa disso. Então é aí que vai diferenciar também o trabalho do advogado na custódia. Todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo que vai para uma audiência de custódia tem um advogado ou um advogado plantonista, né, aquele que é pago pela Defensoria Pública, ou um defensor público. Mas é justamente aí que vai vir o diferencial de olhar o caso com mais atenção, pedir para os familiares os documentos de comprovante de endereço, comprovante de trabalho, para poder, no momento da audiência de custódia, já ter juntado isso aos autos e poder fazer esses requerimentos para que responda solto ou até a nulidade do flagrante. Até que aconteça essa audiência de custódia, existe um prazo, né? O prazo é de 24 horas ou ele pode ser mais ou menos, depende Então, do caso? A lei diz 24 horas e aqui na nossa região, Campinas, Americana, Nova Odessa, eu sei que ele é respeitado. Mas a gente também sabe que no Brasilzão isso não é regra, né? Então, acredito que no Brasil como um todo não seja esse o prazo que é estipulado, mas a meta é essa, de alcançar as 24 horas. Eu acho que até vale a gente ressaltar, assim, os motivos de que em alguns lugares não são cumpridas porque a gente não tem estrutura para isso, né? É. E ela, em regra, é filmada, né? Então, por videoconferência, e o preso costuma falar de onde ele está preso mesmo, não tem essa, não vai ter o comboio, não vai ter o transporte do preso até a sala de audiência, é feito de onde ele está. O advogado pode fazer do escritório, pode fazer de onde ele quiser, ou até lá do lado do preso também. É um direito do advogado estar acompanhando, ladeando o seu cliente. E costuma ser nesse prazo, pelo menos na nossa região é no prazo. Costuma ter alguma vantagem, por exemplo, não sei nem se a palavra correta seria vantagem, mas assim, é favorável que tenha essa audiência de custódia, de repente para poder confirmar alguns dados antes de chegar ao juiz e ter que provar, por exemplo, para o advogado. É importante porque, de repente, no prazo de 24 horas, consegue juntar provas, né, conforme for o caso, ou não... Veja, nessa audiência de custódia, não se fala do mérito, tá? Então não se fala de qual crime aconteceu, como o crime aconteceu, não se fala nisso. Vai se falar tão somente quanto à prisão, como a prisão aconteceu, se teve alguma ilicitude dela, e aí é o momento que o advogado aproveita para falar das condições do seu cliente de responder solto. Mas é só sobre isso, ou seja, só sobre transformar o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória ou até relaxar o flagrante se tiver alguma nulidade dele, né? Então acontece muito, né, no Brasilzão aí, acontece de cara apanhar bastante quando é preso pela polícia, isso pode causar no relaxamento do flagrante, né? Então, esse excesso de força, no fim o advogado comemora, porque às vezes a gente não tem razão nenhuma e a polícia faz o favor de deixar o cara todo marcado e a gente consegue a liberdade por isso. Então isso é um fato. Quanto a ser vantajoso ter essa audiência, é vantajoso, porque se antes a gente tinha que peticionar e demorava mais tempo. Hoje, em 24 horas, já vai decidir se ele fica preso ou se ele sai. Então, antigamente ele ficava uma semana até eu conseguir esse relaxamento do flagrante ou a revogação da prisão preventiva.
ou até o juiz não concordava, porque foi o juiz que deu a sentença, que deu a ordem de prender, aí eu tinha que subir com habeas corpus para o Tribunal de Justiça, aí ganhava um mês até conseguir essa liberdade. Então, é vantajoso sim, a audiência de custódia, que a gente chama até de audiência do juízo das garantias, ela é vantajosa. Agora, olha que interessante, se a gente não pode falar do mérito, ou seja, não pode falar do crime que aconteceu, como é que um projeto de lei agora vai falar que determinado crime não pode soltar? Mas eu não posso nem falar sobre isso. Eu vou falar só sobre a condição, como é que aconteceu a prisão e as condições personalíssimas do agente. E eu não posso falar do crime, mas para punir pode, entende? A gente sempre fala isso. Para soltar, para fazer um pedido de revogação da prisão preventiva, relaxamento flagrante ou liberdade provisória, tem diferenças tênues entre eles, tá? A gente não se fala do crime que ocorreu. Mas a regra é que o juiz, para negar, ele fala do crime. Exato. Então eu falo, olha, mas o cara é réu primário, bons antecedentes, nunca aconteceu nada com ele, ele tem todo o direito de responder solto. Aí o juiz fala, mas ele cometeu feminicídio. Não, aí você está pré-julgando, ele está sendo acusado de ter cometido feminicídio, mas até que se julgue. Inclusive, a Constituição Federal diz que nós só seremos culpados depois de uma sentença transitada em julgado, não é? Então como é que eu já vou responder preso por algo que eu ainda nem tive a sentença transitada em julgado? É por isso que a prisão preventiva deveria ser a exceção. A última raça, ou seja, a última opção usa a prisão. Segrega a pessoa da sociedade, que é um ato muito gravoso, muito danoso. Estava dizendo antes do programa que às vezes a pessoa entra mais ou menos no crime, né, iniciante, prende ele por 6 meses, ele sai de lá PhD e a gente está criando criminoso que não precisava, por vezes, quantas e quantas vezes a pessoa é absolvida e aí se ela tivesse ficado presa ou se ela ficou presa por esse tempo do processo. Fiz um júri em Americana, pouco tempo atrás, que meu cliente estava preso há 4 anos, absolvi ele no júri, ficou 4 anos preso injustamente. E aí, assim, o senhor até falou, deu um dado, né, um número da quantidade de encarcerados que tem no país. Aí a gente volta para aquela questão da estrutura também, né? Temos mais de meio milhão de presos, né? Temos acho que a terceira maior população carcerária do mundo. A gente perde para a China e para os Estados Unidos. A gente tem todas as cadeias superlotadas, na menor condição de ressocialização. Então, a pena ela tem 3 princípios, Carla. Um princípio da pena é a vingança estatal, matou alguém, vai ser punido. A prevenção, eu não vou matar alguém porque eu sei que a pena é de 6 a 20 anos se for simples, se for qualificado 12 a 30. E a terceira é a ressocialização. Eu estou te tirando do seio da sociedade, te encarcerando, porque você não tem capacidade de estar no meio. Mas eu preciso te tornar apto a voltar, porque senão seria pena de morte. Você mata a pessoa, tira logo do jogo. Que eu sou contra também, tá? Mas a ideia é você tornar a pessoa apta a voltar. E a gente não tem um sistema penitenciário capaz de ressocializar. É por isso que existem medidas que a gente vai tentar, de forma até paliativa, ressocializar a pessoa por um outro caminho, sendo ele, por exemplo, trabalho. Trabalha 3 dias, 1 dia menos da pena, que é o que a gente chama de remissão. Sim. Ou estudo, 3 dias estudando, tira 1 dia da pena. Então são meios que a gente tem para estimular a pessoa, para ela trabalhar, para ela estudar, para ela tentar sair de lá uma pessoa melhor, né? E existe também a progressão da pena, que vai do fechado para o semiaberto e para o aberto. Quem está no fechado não tem direito a nada. Quem está no semiaberto vai ter o direito àquela saidinha, a polêmica saidinha. Sim, e que muita gente é contra, mas acontece que do que a gente tem de ressocialização é uma das poucas ferramentas que existem. E aí ela é importante por isso, para a pessoa saber que ela tem que ter um bom comportamento carcerário, para que ela possa ter direito, né, galgar esse direito das saidinhas e também ser reinserida aos poucos na sociedade. Não da noite para o dia estar na rua, não. De vez em quando vem, fica com a família, depois volta. Né? Ah, Renan, voltam poucos. Não, aí é outra informação, um fake news que é divulgado. Na verdade, mais de 95% dos presos voltam. Menos de 5% que não volta. Aí você vai falar assim, não, mas esse 5%, então a gente não pode dar mais esse direito. Essa conta não fecha. Por causa de 5% você vai prejudicar 95% que fazem corretamente? Doutor, essa ressocialização, quando a gente pensa nas saidinhas, eu entendo um pouco a preocupação do público, mas eu também entendo o lado que a gente tem que considerar que são seres humanos, né? Todo mundo erra e todo mundo tem direito a uma segunda, terceira chance. Quando a gente pensa em ressocializar,
Talvez não seria legal mudar a forma, então, antes de liberar para a saidinha, ter primeiro essa conduta. Bom, eu vou deixar você fazer um trabalho social, para depois liberar. Será que não diminuiria ainda mais? Esse 5% não tornaria, de repente, 3%, 2% dos que não voltam? O motivo do não regresso é outra questão a ser estudada, né? Então, às vezes a pessoa deve dinheiro, porque quando ele sai ele precisa pagar isso. Então, tem outras questões que vão falar sobre esse não regresso deles. E às vezes até falta de informação, né? Então, esse final de semana eu estava lá, o cara falou, eu achei que eu tinha que só assinar a carteirinha. Não, ele tinha que voltar para o sistema. Então, não sei se dá uma de João sem braço, né? Finge que não entendeu e aí tenta se beneficiar disso. Ou se de fato a pessoa não entende, não compreende qual é o momento do cumprimento de pena dele, né? Isso acontece muito. Daí ele, por qualquer outro motivo, é pego, seja um acidente de trânsito, alguma coisa, e volta para o sistema penal. E aí ele regride. Quando ele não volta para o semiaberto para ter direito de novo, ele volta para o fechado. E vai continuar a pena dele até galgar novamente um lapso temporal. Cada crime tem o seu lapso, a sua porcentagem de pena para poder passar para o segundo regime, né, para um regime mais benéfico. Isso também foi alterado pelo pacote anticrime. Então antes era 1/6 para crimes comuns, e 2/5 para crimes hediondos, e 3/5 para quando era hediondo e reincidente. Hoje não, hoje depende se teve violência, se não teve, as porcentagens são outras. Agora ficou muito mais técnico, um pouco mais complicado, você tem que ver exatamente qual foi a condenação para ver qual vai ser a progressão dele, podendo ser até mais. Hoje um crime reincidente em caso de crime com morte, praticamente ele vai passar inteiro fechado, né? Então, dependendo do crime, a progressão é mais rigorosa. Tem um caso acontecendo aí, recente, não sei se o senhor chegou a ver, de uma menina de de Caieiras. Ela foi assassinada, ainda não descobriram quem é, mas há uma suspeita de que seja o ex-namorado. Nesse caso, se for comprovado que for ele, é possível que tenha uma audiência de custódia, sendo um crime tão brutal, assim, já tão falado no meio? A audiência de custódia é obrigatória, mas ela é obrigatória para analisar como vai ser as circunstâncias da prisão dessa pessoa. Então, como foi, onde que você foi encontrado, como que a polícia te levou, onde você ficou esperando até o momento aqui dessa audiência, e é isso que vai ser analisado. Então, a audiência de custódia ela vai existir, seja para cumprimento de prisão, que é o caso meu de domingo, seja para uma prisão em flagrante. Logo após, quando a pessoa está cometendo o crime, ou logo após o cometimento do crime, aí é a prisão em flagrante. Então sempre vai ter essa audiência de custódia. Não quer dizer que ele vai ter direito à liberdade. É outra questão, até antigamente eu brigava muito com isso, Carla, e hoje é quase pacífico, ou seja, eu sou derrotado nessa minha tese, que o homicídio passional, feminicídio é um homicídio passional, é aquele que você age pelo coração. Claro que é um passional consigo mesmo, né? O homicida que mata a mulher que ele ama, ele é mais um egoísta, na verdade ele ama mais a si mesmo do que a pessoa. Mas enfim, a questão é, o cara que mata por uma questão passional, ele tem muito pequena probabilidade de ser reincidente. Muito difícil novamente ele se envolver com outra pessoa e mais uma vez ele sentia aquele momento, aquele ímpeto, aquele momento de homicida, entende? Então, não faria. Antigamente era um argumento que eu falava, mas ele não vai sair por aí matando outras pessoas, ele pode responder solto. Só que a gravidade do delito, os juízes não permitiam. Então, esse projeto de lei que busca inviabilizar a liberdade provisória, a revogação da prisão preventiva, ou melhor, para casos de crimes mais gravosos, na prática já existe, já é feito isso. Na prática, dependendo do delito, não solta. Tráfico é um dos crimes, principalmente se o cara for reincidente, é muito difícil de soltar. Por quê? Porque o juiz tem um conceito que a pessoa, quando for para a rua, vai continuar traficando, vai continuar cometendo o mesmo delito. Diferente de um delito como furto, como roubo, alguns delitos, a maioria dos delitos sem violência, tem a possibilidade da liberdade provisória. Por quê? Porque a grande probabilidade é que no final a pena não seja de prisão. Entendi. Doutora, a gente vai continuar esse papo daqui a pouquinho, a gente vai tomar uma água e volta já já.
Voltamos com mais um ponto de vista. Ao meu lado, o doutor Renan Fará, criminalista. Doutor, a gente está conversando aqui sobre audiência de custódia, né? Mas são vários termos que para o público de casa, às vezes a gente fica um pouco atrapalhado, sem entender. Eu gostaria que o senhor elucidasse um pouco sobre liberdade provisória, relaxamento da prisão e revogação da prisão. O que é cada esse termo, o que significa, para quem serve e quem resolve isso? É quase sexo dos anjos, tá? É uma coisa efêmera, é uma coisa acadêmica, porque no fim é igual a pessoa fala injúria, difamação, calúnia, né? Não sabe muita diferença, mas para quem é acadêmico sabe. Vamos lá, primeiro lugar, relaxamento da prisão em flagrante. Quando a gente pede o relaxamento? Quando existe uma nulidade na prisão em flagrante. Então houve um abuso de autoridade, ou foi um flagrante preparado, alguma coisa que macula aquela prisão que houve, ou incompetência da autoridade policial que fez, né? Hoje a gente vê a guarda municipal entrando, ou polícia militar investigando, e aí você fala, isso não podia ter sido cumprido por ele. Então existem muitas questões que a gente pode trabalhar para encontrar uma nulidade, né, no flagrante. Aí você pede o relaxamento do flagrante. O juiz, na audiência de custódia, ele vai então decretar a prisão preventiva se ele entender que a pessoa não tem direito a ficar presa, responder solta. Aí você faz o pedido de revogação da prisão preventiva, porque ela já foi decretada. Então ele converteu a prisão em flagrante em preventiva, ou às vezes não foi flagrante, foi uma denúncia que investigou e descobriu que a pessoa realmente cometeu aquele crime e o juiz decreta a prisão preventiva. Aí entra o pedido de revogação da prisão preventiva. Veja, ela já foi decretada, já mandou prender ele durante o processo. Aí eu venho e falo, não, excelência, ele tem direito de responder solto. Por favor, revogue a prisão preventiva. E terceira questão é a liberdade provisória. Então a liberdade provisória é quando ainda não tem a prisão preventiva. E eu vou pedir para que ele se mantenha solto enquanto o processo dura. E é isso que a gente pede no momento da audiência de custódia, porque ali ele só está preso em flagrante. Mas não é caso de relaxamento, porque não teve nenhuma nulidade no flagrante. O flagrante está formalmente correto, é o que eles falam. Então a formalidade dele está preservada. Porém, o meu cliente tem direito a responder solto, seja por causa do crime, seja por causa, né, a pena que o crime vai ter, seja por questões personalíssimas dele. Então aí eu peço a liberdade provisória. Então ainda não teve a prisão preventiva para ser revogada. Então eu peço para que o juiz conceda a liberdade provisória. Então é uma diferença assim de momento do pedido e o porquê que está sendo pedido, o fundamento do pedido. Tá? Doutor, quando a gente pensa nessas possíveis mudanças, né, dessa lei aí referente à audiência de custódia, esse projeto de lei, a quem vai de fato favorecer? É realmente necessário que isso aconteça, que tenha essas mudanças? Então, a gente entende, Carla, o espírito inquisitivo e político daquele que faz a lei. Então, a gente sabe que por vezes a população, às vezes até por não ter a informação completa, tem a sensação de impunidade. Ah, fulano foi solto na audiência de custódia, que absurdo. E não tem os pormenores, não sabe o que de fato aconteceu para isso ter acontecido. Né? Para a liberdade ter sido concedida, para a revogação relaxamento do flagrante, por aí vai. Então, como existe esse senso de impunidade, vem o político e faz então um projeto de lei que vai diminuir a sensação de impunidade da população. O que a gente não enxerga é que um dia pode ser uma pessoa da família ou a própria pessoa respondendo por um processo criminal e por uma questão de uma mudança legislativa populista, a pessoa ter sua liberdade prejudicada. Né? Então, a gente nunca se enxerga lá no banco dos réus, mas isso acontece com a maior frequência que se possa imaginar. Então, é importante que a lei tenha a garantia dos direitos das pessoas para caso um dia seja alguém que você conhece, alguém da sua família ou até mesmo você, um dia precisar desse sistema penal, que ele não seja injusto contra a pessoa. Eu acho que vale até a gente ressaltar que, assim, alguns advogados até usam esse termo, né? Crime é crime. Cada um tem o seu tamanho, né? Então, assim, eu posso fazer um meme, por exemplo, com o meu chefe e compartilhar no grupo ali talvez um crime virtual. É um
crime, leve, mas é uma chacota ali entre os colegas de trabalho. Mas eu também posso praticar um tráfico de drogas, é crime também. Então, assim, são proporções diferentes, mas Carla, é um ato ilegal. Mas você quer saber, uma das questões que eu sempre discuto nos meus tribunais do júri é que, por mais horrendo que seja, mais horripilante, o crime que todo mundo está sujeito a cometer é o homicídio. Você pode nunca cometer um tráfico, nunca se envolver com droga, nunca vai cometer o tráfico, nunca vai apropriação indébita, nunca vai furtar ou cometer estelionato, mas o homicídio é um crime que ninguém pode dizer que nunca vai cometer. Porque todo mundo tem um botão, e acionado esse botão, cada pessoa vai reagir de um jeito e talvez seja uma reação homicida. O meu botão tem 10 anos de idade, 1,45 m, e se você falar que vai fazer alguma coisa com esse meu botãozinho, meu filho, você não vai fazer, entende? Então todo mundo tem um estopim, seja a esposa, seja o marido, seja um filho, e aí que vai cometer esse crime. E é por isso que daí também a gente tem que diferenciar isso no tribunal do júri. Falar, olha, peraí, será que o jurado agiria de forma diferente? Né? Então a gente chama até uma das causas que a gente usa de absolvição, inexigibilidade de conduta adversa. Então você agiria de forma diferente numa situação como essa? Na hora que você consegue que o jurado enxergue o fato pelos olhos dele, né? O que o meu cliente fez pelos olhos do jurado, ganhei o júri. Então é um trabalho nosso. Ou seja, Renan, fazer um meme, pode ser até cometer um homicídio. Todos estão sujeitos a eventualmente cometer uma atrocidade dessa, mas que vai ter que ser ponderado, analisado e julgado e penalizado de uma forma diferente também, né? Então, um homicídio que você reage logo após uma injusta provocação da vítima, ou seja, teve um caso, lembra do Deus do filme O Carandiru? Uhum. Deus Décio era o Deus nome do Décio. menino. E ele tá lá preso porque ele mata os caras que estupraram a irmã. Ou seja, ele agiu logo após a injusta provocação da vítima. Ele acabou de saber o relevante valor moral. Foi lá e matou os caras. O homicídio privilegiado tem uma pena menor. Também diminuída de 1/6 a 2/3, se eu não me engano. E a pena começa nos 6 anos. Então a pessoa, inclusive, vai progredir com 1/6 da pena, mesmo tendo matado. Ou seja, vai dar uma pena aí de talvez de 1 ano. Mas as pessoas não sabem. Ou seja, o homicídio, até o homicídio, que é um crime bárbaro, tem uma pena que vai ter que ser proporcional ao caso concreto, a quem cometeu, por que cometeu. Por isso que eu volto, a advocacia criminal é uma advocacia artesanal. É caso a caso, como que aconteceu, circunstância. Foi por violenta emoção, mas ele usou fogo. Aí o fogo já qualifica. Porque matar com um emprego de fogo já é algo que aumenta a pena, né? E veneno, asfixia. Então, o crime tem que ser analisado. Qual crime, como ele foi feito, quais foram as consequências. Nesses casos, por exemplo, o Código Penal identifica que são esses crimes, por exemplo, fogo, envenenamento, a pessoa premeditou. Ela teve um tempo para Premeditar não é isso, crime. não? Eu posso planejar por A a Z como é que eu vou matar minha professora de matemática, que até hoje não me engano, não consigo tragá-la. Isso não é crime. Você pode planejar e fazer o que você quiser, contanto que não inicie os atos de execução. Então, se planejar não é crime, o fato de ter planejado o crime também não pode piorar, entendeu? Entendi. Aliás, é outra coisa interessante, que às vezes a pessoa acha que se ela falar... Bom, estou dando dica ruim aqui, mas é muito comum a pessoa ser presa e falar assim, essa arma estava lá em casa há muito tempo, para não falar que comprou pensando no crime, né? Mas aí, às vezes, a arma tem uns crimes no passado dela e você se prejudica porque disse que estava com ela há anos, entende? Às vezes nem sabe de onde veio, né? Então premeditar não é algo que aumenta a pena, de forma alguma. O que você só vai responder a partir do momento que você inicia a execução do crime. O senhor falou do júri, legal a gente saber como é que funciona a audiência de custódia. Tem júri, não tem? Quem vai, né? Quem deve estar presente nessa audiência de custódia? A audiência de custódia vai estar presente somente o juiz, o promotor, o defensor, seja ele constituído, né, um advogado particular, ou seja, um advogado do plantão ou até mesmo um defensor público, e o réu, só. Nesse momento é o juiz togado, ou seja, o juiz concursado, o juiz magistrado, né, que a gente conhece. O júri é só numa segunda fase do procedimento do tribunal do júri, que são os crimes dolosos contra a vida, ou seja, aquele que a pessoa teve a intenção de matar, tentado ou consumado. Conseguiu ou não conseguiu matar.
Primeiro passa pela audiência de custódia, depois vai ter a primeira fase do júri, em que o juiz vai analisar se existe indício de autoria e prova da materialidade, ou seja, indício de autoria. Indícios não é prova, indício é uma fumaça de prova, né? Tudo indica que foi o Renan. Tá, isso é indício de autoria. Prova da materialidade, no caso de um homicídio, é o presunto, é o cadáver. Ou quando não é possível ter, né? Viu que a pessoa foi jogada pelas cataratas de Foz do Iguaçu, nunca mais encontrou o corpo, mas tem uma certeza, uma plausibilidade, né? Uma grande chance de ter realmente acontecido. Caso da Elisa Samúdio, nunca foi encontrado o corpo, né? Então, quando não tem corpo é muito difícil, mas também acontece. Aí vai então ser mandado para o tribunal do júri para a segunda fase. O juiz ele pronuncia o réu para a segunda fase. Essa segunda fase é a fase dos jurados. 7 jurados, leigos, não se comunicam, vão só votar sim ou não, voto secreto, abre só até o 4º voto. Então, se 4 votos foram no mesmo sentido, para de abrir, para não revelar o voto de todos. Né? Abriu um divergente, aí vai continuar abrindo até dar 4 no mesmo sentido. Às vezes abre o 7, porque deu 3 de um lado, 4 de outro, foi alternando, né? Isso acontece também. Mas você nunca vai saber qual foi o voto de cada pessoa, porque ele é secreto e conforme foi abrindo não se consegue dizer se foi unânime ou não, entende? Doutor, então hoje o que nós temos é esse processo, esse projeto de lei que está parado no Senado. A gente não sabe se haverá essas mudanças ou não. Na prática já acontece. Na prática, quando o crime é grave, é muito difícil do juiz soltar na audiência de custódia. Vai caber ao advogado depois trabalhar um habeas corpus e trazer essas questões personalíssimas no Tribunal de Justiça. Porém, eu entendo que eu, Renan, sou contra esse tipo de alteração. Por quê? Se eu não posso falar do crime, eu só posso falar das questões da prisão e da qualidade do agente, como que isso pode ser argumento para não soltar? Então eu acho que isso seria um retrocesso, né? Na minha opinião, para a legislação criminal, ela é um retrocesso para o nosso ordenamento. Mesmo porque aí numa situação dessa precisa ter outras audiências para daí avaliar qual foi o crime cometido, até que ponto... Sempre vão ter. Tem a primeira audiência de custódia, depois tem a audiência de instrução, que a gente chama, que é a audiência onde vai ser ouvida a testemunha, onde vai ser produzidas as provas, onde é ouvido perito e, por fim, o último, o réu. Então, o interrogatório sempre é o último. Primeiro é a vítima, depois testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, os peritos e depois o interrogatório do réu. Com base no seu tempo de carreira, sua experiência aí no direito criminal, é viável que seja aprovada esse projeto de lei, que venham essas mudanças? A população, por exemplo, ela vai ter mais segurança, por exemplo, diante dessas mudanças, ou isso não interfere? Não vai ter mais segurança. Aumentar a punição nunca diminuiu criminalidade. Aumentar a população carcerária só vai aumentar um problema que a gente já tem. A chance, e hoje a gente tem um problema grave de falsas denúncias, principalmente com crimes relacionados à dignidade sexual, tá? Então, abuso de infantil, coisas do tipo, em que depois apura-se que foi mentira, que foi movido por uma questão mesquinha, sabe? Por parte da menor, por parte da mãe, por parte da ex-mulher. Então, a gente cercear a defesa de conseguir uma liberdade provisória para uma pessoa, né, de revogar aí, de relaxar um flagrante, por causa do tipo penal que ela responde, a gente corre um grande risco de cometer mais e mais arbitrariedades. A gente falou, a pessoa comete um erro, às vezes ela foi presa. Por muitas e muitas vezes quem comete o erro é o sistema penitenciário, o sistema judiciário que erra e pune, condena pessoas inocentes. Então, infelizmente, a gente tem um sistema penitenciário e um sistema judiciário muito falho, e que se uma lei dessa é aprovada, a gente vai ter um retrocesso. Quando o senhor fala assim, né, que o nosso sistema penitenciário tem muitas falhas, né? E eu ouço outros advogados comentando sobre isso, a população às vezes tem uma visão também parecida, né?
Qual seria o mais correto? A gente ter, de repente, uma reforma em algumas leis, talvez atualizar algumas leis para que isso se encaixe no dia de hoje com os crimes que têm acontecido? Será que isso seria possível? O Brasil, e eu já ouvi isso diversas vezes, tem uma das melhores legislações de direito criminal do mundo. O nosso problema é a aplicação dela. Então, se as sentenças fossem todas justas, não teriam reformas delas no Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça acertasse sempre, não era o STJ que estava corrigindo. Então, a gente sabe que erros acontecem o tempo todo. Existem meios de diminuir, talvez reciclagem dos profissionais, mas a verdade é que todo caso tem que ser analisado com muita imparcialidade, com muita atenção e cuidado nas suas particularidades. E isso também culpa a minha classe também. Tem muitos advogados que não conseguem nem individualizar o processo dele. Né? Um advogado que quer falar difícil ou que não sabe nem falar direito e, por vezes, deixa tudo mais confuso para o juiz. Um advogado bom é um advogado claro. Se ele conseguiu ser claro naquilo que ele está pedindo, conseguiu ser claro desenhar aquilo que ele queria dizer, ele já está bem à frente da maioria dos outros advogados, entende? Então cabe a essa aplicação da lei. Não me preocuparia em alterações legislativas, me preocuparia na aplicação daquilo que a gente já tem. O Senado tem um prazo para fazer essa votação, para aprovar ou não? Os prazos eles vão ser alterados de acordo com a necessidade e urgência de cada lei. Então não teria algo estipulado assim para esse caso em si. Torço para que não passe. Doutor, considerações finais, já agradecendo a sua presença aqui no nosso ponto de vista. Obrigado, Carla, pelo convite. Espero ter sido claro, espero ter conseguido desenhar aqui a questão da audiência de custódia, como funciona. É uma audiência necessária, é um avanço que a gente teve com o pacote anticrime e teve já suas alterações também, né, com essa questão dos prazos todos, mas é uma garantia que a pessoa tem de que a prisão dela vai ser analisada, vai passar por um juiz num prazo curto, né? Então não foi um delegado, um policial militar que levou, que vai dar a palavra final, não, vai em 24 horas um juiz togado, em tese imparcial, vai analisar e vai cuidar, vai olhar se já cabe uma liberdade provisória, é uma garantia da pessoa que está sendo acusada, né? E quando a gente fala em pessoa acusada e direito daquela pessoa que está sendo acusada, é o direito da sociedade, que todos nós um dia podemos estar sentando naquele banco, né? Sim. E o advogado, quando defende em nome da sociedade. Então é importante distinguir uma coisa da outra. Agradeço por ter podido vir aqui explicar, esclarecer e fico à disposição para sempre que precisar. Mesmo porque, doutor, assim, a gente sabe que tem muitos casos de pessoas que são presas injustamente, né? E aí ficam lá por anos até que isso seja solucionado, né? Então... Hoje em dia eu trabalho com outro instituto chamado Revisão Criminal. A revisão criminal é depois de transitado em julgado, a gente entra com essa ação, é uma ação autônoma, e aí busca reparar erros judiciários, desde casos simples, como por exemplo, o juiz não reconheceu a confissão, porque a confissão foi parcial ou porque a confissão foi... tem um tipo de confissão que a gente chama de confissão necessária, se eu não me engano, que é quando a pessoa confessa para a legítima defesa. Eu matei, mas foi em legítima defesa, um exemplo bem grosseiro. Aí os juízes não consideravam isso para diminuição de pena. Hoje a gente entra com a revisão criminal, porque toda confissão tem que diminuir a pena, súmula do STJ. Então aí a gente vai corrigindo erros. Esse é um simples só de diminuição de pena, mas por vezes é uma absolvição, por vezes são questões... O estelionato ele não precisava antes de representação, hoje precisa de representação, então aquele que foi condenado sem representação merece ser absolvido. Então a gente tem que tentar, através desse instituto, a gente busca reparar erros judiciários tão comuns que acontecem tanto, né? Então é um trabalho de formiguinha, um trabalho que a gente vai batendo lá atrás e revendo, pegando os nossos acervos e remexendo para tentar trazer justiça para esses casos. Para quem quiser saber mais de direito, recomendo que conheça o meu canal do YouTube, né, Direito Ilustrado, onde eu procuro lá desenhar o direito para a população.
Maravilha, doutor. Muito obrigada pela participação. Bom, esse foi mais um ponto de vista. Nós falamos sobre audiência de custódia, entre outras informações que envolvem esse tema. Você continua aí com a nossa programação De Olho nas Telas. Obrigada.